E aí, gente, estamos aqui de novo. Eu sei que não dá para ser ao vivo toda hora como a gente quer, porque o YouTube tem dessas coisas que eu não consigo entender, né? Tô aqui preparando o programa direitinho, tudo testado. Aí, quando eu vou dar o ok para iniciar a live, o negócio simplesmente para de funcionar. Então o YouTube tem dessas coisas. Mas eu não vou ficar reclamando do YouTube aqui, não vou ficar fazendo isso. Vamos para o que é mais importante. Já que a gente está gravando mesmo, então vamos ser objetivos no nosso programa de hoje. Porque temos muitas coisinhas importantes para falar. Durante o nosso programa ontem, a gente mencionou que o Gabriel estava chorando inconsolável depois de tudo o que o Tadeu tinha dito no ao vivo. O Gabriel quebrou totalmente ontem com esse puxão de orelha do Tadeu. Quem viu ontem a live da gente, eu estava comentando com vocês um dos momentos em que o Tadeu deu este puxão de orelha no Gabriel. E o Gabriel ficou inconsolável com isso. O cara se desestabilizou completamente. O cara chorou, o cara perdeu o chão. Ele disse que quase desmaiou por causa do que tinha acontecido com a Bruna, por causa de tudo isso. E ele começou a se sentir culpado pelo que aconteceu. O Gabriel ficou muito perdido desde o fim do programa. Ele foi consolado pelo Guimê, dizendo que essa era a segunda chance. Ou melhor, que Deus tinha dado uma segunda chance para ele. Guarda essa informação porque ela é muito importante também. O Ricardo, ele apareceu e foi dar lá um apoio para o Gabriel. Ele entrou no quarto, foi conversar com o Gabriel e disse que não ia cair em cima dele, que ele não ia culpá-lo por nada, que ele não ia desamparar. E é isso mesmo que ele fez. Ele não desamparou. Só que o Ricardo, aliás, ficou meio que assim, eu vou te dar um apoio aqui, mas eu vou me afastar na hora que eu precisar me afastar, porque o negócio aqui tá ficando sério pro meu lado se eu continuar aqui perto de você. Foi mais ou menos nesse sentido que o menino fez isso. Mas o Ricardo também não foi o único que se aproximou dele para dar um apoio. A Tina também se aproximou dele, foi e conversou, foi dar um apoiozinho para ele, foi dizer para ele que essa era uma oportunidade dele voltar atrás, que era uma oportunidade dele rever o que estava acontecendo, que é a chance dele realinhar o jogo e as coisas dele na casa. Nesse primeiro momento, o Gabriel não quis conversar com a Bruna. Ele ficou na dele. Mas a Bruna foi um pouquinho mais insistente. Ela procurou o Gabriel para esclarecer a situação. E a Bruna falou uma das coisas mais importantes que eu vi nesse momento do jogo. A Bruna entrou no quarto deserto, procurou o Gabriel e disse para ele que eles precisavam se afastar. Os dois vivem um relacionamento tóxico dentro do BBB. Vocês já sabem disso. Vocês, inclusive, já estão cansados de ouvir a gente falando isso aqui ontem à noite. Eles vivem mesmo uma coisa que não é saudável. A Bruna disse que eles precisam se afastar e que cada um faça o seu jogo da melhor maneira que achar. E ainda diz que se eles não se afastarem agora, estarão ignorando o bagulho. Isso ela se refere à mensagem do Tadeu para eles. O Tadeu, ele quebrou um protocolo ontem. Não é comum um apresentador de reality show, e mesmo quando não tem apresentação assim, ele entrar e intervir na casa, passar uma informação externa sobre um tópico importante que está acontecendo na casa. Quando o Tadeu faz isso, é porque a Globo também quer se eximir da culpa. Porque isso já aconteceu várias e várias vezes no BBB. A mais recente foi no BBB 17, com o Marcos Harter. Aquele BBB foi extremamente
extremamente problemático e ele foi muito abusivo. A Globo entendeu muito bem as consequências daquele programa e está se prevenindo disso se repetir agora. Por isso que ela agiu da maneira que ela agiu, de evitar com que o menino Gabriel ultrapassasse o limite do entretenimento. A Bruna também entendeu que o negócio não é saudável. Ela entendeu que a situação ali estava pegando ruim para o lado dela também. Só que a Bruna, ela não precisa se sentir culpada por algo que ela não fez em si. A culpa não é só da Bruna. Não é essa. A gente não pode dizer que a culpa, que o menino Gabriel é o culpado de tudo, que o menino Gabriel é o único que tá ali, que é o ruim da história. A Bruna tem a sua parcela de culpa também. A Bruna, quando estava conversando com as meninas ontem, ela disse que ela queria entender por que ela não se basta, por que ela não consegue se bastar, por que ela não consegue gostar dela mesma. E isso me tocou um pouquinho, porque quando a gente passa por essas situações que coloca em risco a vida da gente, a gente não percebe por causa do envolvimento com a outra pessoa, a gente acaba também deixando de lado o nosso amor próprio. E é isso que a Bruna tá passando ali dentro. Ela deixou de lado o amor próprio dela e ela se envolveu com alguém que não tá gostando dela de fato. O Gabriel não gosta da Bruna, o Gabriel nunca gostou dela. O Gabriel só se envolveu com ela para causar ciúmes na Anitta. Então, já uma coisa que começou errada não vai terminar de uma maneira certa, vai terminar errada. A Bruna diz que a culpa não é só dele, mas é dela também. E sim, a culpa de fato não é só dele, mas ele poderia ter visto isso antes e não usado a Bruna para fazer ciúmes para Anitta. Ele diz que as coisas não são assim, que ele fez essas coisas, que ele fez isso, mas que ele não é assim, que essa não é a índole dele. Aqui, independente do Gabriel ter ou não essa índole, é muito ruim a maneira como ele tenta se justificar por isso, afirmando que ele tem irmã, afirmando que ele tem família e que a família dele não ensinou isso para ele. Isso não é uma coisa que é ensinada por ninguém. Ninguém te ensina essas coisas. Isso é uma questão de caráter. E isso é o que o menino tem. Ele tem esse caráter. A Anitta ficou com ele, né? Anitta, ele entrou, aliás, no programa por essa influência da Anitta. Mas se eles não foram tão a fundo, foi porque a Anitta também enxergou essa característica nele. A Anitta agiu antes da coisa pegar pro lado dela. A Bruna, quando ela se coloca nessa situação, ela não percebe o quanto ela está envolvida nesse relacionamento com ele, e que ela está se culpando por algo que não é só uma culpa exclusiva dela. O Gabriel, conversando com a Bruna nesse momento, também disse que isso é algo que pode eliminá-lo do jogo. E pode mesmo, tá? Assim que o Gabriel cair no paredão, ele vaza. Assim que o Gabriel cair mesmo no paredão, assim que ele tiver a chance de ser votado pelo público, ele vaza. E vaza assim com uma rejeição altíssima. Porque o que ele faz não é correto. O que ele faz desse relacionamento e fez isso para tirar uma vantagem no jogo, ficou muito mal. E depois ele estava conversando com a Bruna, ele disse que passou mal lá com tudo que estava acontecendo depois que o Tadeu falou e que quase desmaiou na cozinha. E ele repetiu isso para Paula também. A Bruna se culpa pelo que aconteceu e diz que ela também é tóxica em alguma coisa. A Bruna, ela não entende o que está acontecendo com ela. O Gabriel rebateu e disse que a culpa é 100% dele, porque foi ele quem agiu da maneira que agiu com ela, não foi ela. Ele diz ainda sobre as brincadeirinhas deles e dessas coisas que ele falou que não deveriam ter sido ditas, muito menos ter sido mostradas diante das câmeras e dos microfones para o Brasil inteiro ver. Ele pede para Bruna não passar pano nas atitudes tóxicas dele.
Até o Gabriel conseguiu perceber que a Bruna precisa de ajuda. E muita ajuda. A Bruna precisa entender que ela precisa se bastar. Ela precisa entender que ela não é um problema. Ela precisa entender isso. O Gabriel foi um alerta para ela. Se ela não entender este alerta, aí a gente está passando por um problema mais sério e mais grave. Mas ele, de fato, entendeu isso e ele deixou bastante claro que os dois precisam estar afastados. O Gabriel está muito preocupado com o que vai acontecer com ele ao sair do programa. E a Bruna emenda que ela também permitiu com que essas coisas acontecessem. Percebam que ela está se culpando por isso. Ela admite que tinha que ter metido o pé, saído dessa relação e agir corretamente, mas que ela não quis. E ele depois ficou se perguntando qual é o exemplo que eu estou dando para as minhas irmãs agora? Qual é o exemplo que eu estou dando para o público que está me assistindo nesse momento? Então, o Gabriel, ele entrou nessa seara por jogo. Eu falei para vocês aqui no canal várias vezes que o grande problema que eu tinha com o Gabriel era o fato dele só pensar em jogo o tempo todo. O Gabriel, ele não é o Felipe Prior. O Gabriel não é um jogador como o Felipe Prior. O Gabriel não tem muito conteúdo para mostrar. A profundidade dos papos dele é a profundidade de um pires. É muito pouco, é uma gota d'água. O cara não tem muito argumento, o cara não entende muito o que está acontecendo e ele só pensa em jogo. E nem de jogo ele é tão bom assim. Nem para isso ele se mostrou tão bom. Então, quando o Gabriel age dessa maneira, de achar que isso vai prejudicá-lo, ele está pensando que deu merda, fudeu, o jogo agora, ó, tá se virando contra mim. E tá se virando mesmo. Acabou pro Gabriel, acabou. Simplesmente acabou para ele. Eu não vejo que o Gabriel agora, nesse momento, vá conseguir ir adiante no jogo. Assim que ele cair no paredão, ele vaza. Porque essas atitudes que ele está tomando, todas essas formas como ele está agindo, não só com a Bruna, porque isso não é uma coisa só com a Bruna. Isso é uma coisa do relacionamento dele com a casa. Ele vai se dar bastante mal nessa situação. Anotem isso aí. Gabriel não vai tão longe assim nesse jogo por causa dessas atitudes dele. A Paula depois foi conversar com o Gabriel e disse para ele segurar um pouco a onda dele. A Paula, com quem ele teve essa construção lá na casa de vidro, essa construção, essa possível amizade, já demonstra que ela entende um pouquinho do que está acontecendo com ele, que ela entende muito bem o que é que eles estão vivendo ali no BBB. A Paula ela por muito tempo ela ficou muito orgulhosa do menino ter conseguido superar o Manuel na casa de vidro e entrar pro BBB. Então a Paula ela tem esse carinho um pouquinho especial pelo Gabriel. Ela disse que não vai abandonar ele por causa dessas atitudes dele. Ela não vai abandonar ele porque ela não é esse tipo de pessoa. Ela mesmo depois confessou para ele segura a tua onda, que ela já sabia que eles iam ficar no programa mesmo depois do aviso do Tadeu sobre essa atitude dele. Gabriel confessou para ela que ele chegou a pensar em apertar o botão de desistência, que ele pensou em arregar. Vocês já imaginaram, né? O cara que chegou para falar de jogo o tempo todo, que é jogo aqui, é jogo ali, porque se não estiver jogando, não tá jogando, e se não estiver jogando, tá fazendo errado. O cara que só pensa em jogo foi tombado pela própria atitude dele. Isso é a mágica do reality show, a mágica da televisão. Às vezes isso atrapalha, né? Mas às vezes isso consegue dar uma melhorada nas coisas. O Gabriel ficou muito sentido com isso tudo. Ele conversou com as outras meninas da casa. Teve um momento que ele foi conversar com a Aline. Essa conversa que ele teve com a Aline foi para mim foi muito interessante.
porque demonstra que algumas atitudes que ele tem, o pessoal do grupo deserto, do quarto deserto, tá passando pano. A Aline falou para ele aproveitar essa informação preciosa que o Tadeu trouxe para eles dentro da casa, para repensar a maneira como ele está agindo e lidando com toda essa situação. Então, a Aline, ainda que fale a questão do machismo, porque também é uma questão muito forte, é uma questão que a gente não queria estar discutindo dentro desse programa. Porque a gente sabe, mesmo que o Brasil esteja vendo, esteja falando sobre isso e que esses assuntos são muito importantes para se tratar num programa, é importante, a gente não pode deixar o programa recair em cima desses temas, porque isso é entretenimento no final das contas. Isso não é um programa, um jogo para a gente ficar discutindo essas questões. Se a gente quer discutir essas questões mais a fundo, a gente tem outros meios para isso. A política é um meio para isso. Não é um entretenimento que a gente tem que ficar buscando para discutir questões importantíssimas. Então, a Aline, quando coloca isso, de uma certa forma, ela quer passar um pano para essa atitude dele por causa do grupo dela. A Aline, ela vai precisar mudar bastante essas atitudes dela dentro do jogo. Porque do jeito que ela está fazendo, as coisas não vão ficar legais para eles lá. Parece que de fato eles estavam vendo o abuso acontecer e não tiveram a coragem de alertar sobre isso. A gente vai voltar nesse tema já já. Só vamos falar de uma outra coisa que também aconteceu logo após esse informação que o Tadeu deu para eles lá, que foi essa discussão da Kay com a Larissa. É uma discussão, para mim, nonsense, sem nenhum tipo de sentido. Porque o que foi que aconteceu ali? Só para contextualizar. A Kay procurou a Larissa para entender por que eles tinham dado aquela justificativa no voto. E para mim é uma das piores justificativas possíveis. É uma justificativa que não faz sentido. Você está indicando alguém única e exclusivamente porque você não gosta daquela pessoa. Arrumaram ali uma desculpa na hora e a Kay fez a Larissa admitir. A Larissa disse isso aqui, aliás. Eu sinto que tu deu abertura para os outros meninos e que para mim tu não deu nenhuma abertura. Eu comecei a notar que tu não era quietinha porque com todo mundo tu conversa e comigo não. A Larissa a Larissa jogou na cara da Kay que ela tentou ser amiga da Kay e a Kay não quis ser amiga dela. Daí que começou todo esse distanciamento, tudo isso. Eu vejo que a Kay, ela tem muito mais disposição em ser amiga dos homens do que das mulheres. Parece que ela tem uma certa repulsa das mulheres. Parece que ela não quer estar próxima das mulheres. Não sei se isso tem alguma coisa a ver dela se sentir ameaçada por outras mulheres, dela se sentir dessa maneira, assim, ou menor que outras mulheres. Mas é fato. A Kay, ela se dá muito melhor com os homens. E ela aproveitou a situação para soltar um deboche também para cima da Bruna, algo que não ficou legal. Outro momento que rolou depois dessa formação do paredão ontem à noite foi a Marília. No quarto fundo do mar, a Marília entrou e começou a chorar. Quando ela começa a chorar, ela se sente culpada porque o Nicásio foi parar no paredão. Muitos dos votos das justificativas que foram dadas lá dentro do confessionário era exatamente o fato de ninguém saber explicar por que eles não gostavam da Larissa. Eles simplesmente estavam reproduzindo o que o Gabriel estava falando ali. Só isso, reproduzindo. Eles não estavam fazendo absolutamente nenhum argumento novo para dizer por que eles não gostam da moça. Só reproduzindo aquilo. Pegou bastante mal esses argumentos contra a Marília. Pegou bastante mal isso. Ela se sentiu muito mal com isso.
Mas o pior não foi nem ela ter se sentido mal por ter colocado, ou pelo menos acreditado que ela colocou o Nicásio no paredão. O pior foi justamente o Nicásio ter feito isso. Ele não fez diretamente, tá? Porque ele foi quem chegou lá e disse que ela é uma mulher forte, tem sangue de Maria Bonita, que ela colocasse o salto e fosse lá, enfrentasse todo mundo, que se ela precisasse chorar, ela fosse chorar escondido para ninguém ver ela chorar, mas que ela se colocasse nessa posição de empoderamento de mulher forte que ela é. Mas naquele discurso que ele fez na hora lá, ele meio que colocou a culpa nela. Ele meio que disse que tá pagando por um erro que não é dele. Então o Nicásio, ele é um rapaz muito problemático. Há pouco agora, antes da gente começar esse programa, ele estava falando com o pessoal da casa, não o pessoal da casa, mas ele estava conversando ali com as meninas, e ele meio que disse que o desempenho dele na prova bate e volta ontem com a Marília foi pífio porque as mulheres têm um corpo mais fraco que os homens. É verdade, o cara disse isso. Ele disse que as mulheres têm um corpo mais frágil e mais fraco que os homens e que foi por isso que ele se deu mal na prova bate e volta. Não. É por isso que eu não gosto muito desses engajamentos todos. A pessoa que se engaja demais nessas causas, a pessoa que se veste como ele se veste. Olha como é que ele estava hoje à tarde, por exemplo. Eu vou colocar essa imagem aí para vocês de como é que ele estava hoje à tarde. Não adianta você colocar esse cropped, essas roupas femininas e dizer que você é um cara desconstruído e falar uma porcaria dessas. A culpa de você e a Marília pararem no paredão é de vocês dois. Mas o desempenho pífio na prova não é culpa só da Marília, é culpa do Nicásio também. O Nicásio que não teve a capacidade de prestar atenção, não precisava ele reinventar a roda, bastava ele olhar para o Gabriel, que o Gabriel estava fazendo do lado dele, só. Não precisava ele, se ele mesmo não estava se entendendo com a Marília, porque essa não era uma prova de resistência, não era uma prova de força e não era uma prova que um tava medindo desempenho físico com o outro. Era uma prova de coordenação e lógica. Os dois não tinham nenhuma coordenação e nenhuma lógica. Os dois erraram por isso. Algo que o Gabriel e a Bruna com a Paula, e eles conseguiram desenvolver isso de uma forma muito rápida, em questão de segundos. Foi por isso que eles se deram bem e o Nicásio e a Marília se deram mal. A Marília está se culpando por isso até agora, já vai fazer 24 horas. A Marília e o Fred estão entre os favoritos para irem para o quarto secreto. E só aí a gente vai conseguir medir qual dos dois vai ser eliminado. Ao que tudo indica, as maiores chances são do Fred ser eliminado e ela ficar. Mas hoje tem o jogo da discórdia. Então isso pode dar uma mudança muito grande para ela. Se ela souber usar essa oportunidade de hoje, ela consegue sim virar o jogo e mandar o Nicásio para casa. Agora, se ela não tiver a coragem, por exemplo, de enfrentar o Gabriel, como ela disse que ia enfrentar, de dizer para ele que estão perseguindo ela ou criando essa situação na casa, porque ele começou esse papo todo, se ela não disser isso na cara, ela com certeza é a que vai ser eliminada na quinta-feira. Então, esse é o grande problema da Marília. Ela tem a chance de mudar o jogo e agora não tem muito para onde escapar. Ou é um ou é outro. Assim que entrarem no quarto secreto, acabou a dupla. Agora é um contra o outro. E o que vai ser? Vai depender das atitudes deles nesse jogo da discórdia. Então, vamos ver como é que isso vai rolar hoje à noite. Tem um outro momento do Guimê conversando com o Gabriel. O Guimê, ele tá se achando demais. E eu já peguei um ranço do Guimê, porque o Guimê, ele acha que ele é o único cara, que ele é o único que entende de jogo.
O Guimê, ele tem muito isso. Eu peguei um ranço desse cara por causa que ele me faz lembrar a doutora lá da fazenda. Ele me faz lembrar porque ela tinha muito isso também. Então o Guimê, ele fica pensando em jogo toda hora. O Guimê, ele coloca a pilha nos outros. Ontem ele estava falando do Nicásio, ele está dizendo que só confirmou o que ele sabia do Nicásio. Agora há pouco saiu uma matéria dizendo que ele estava acusando o Nicásio de intolerância religiosa, porque o Guimê falou que Deus tinha dado uma segunda oportunidade para o Gabriel, e o Nicásio disse que não, isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com uma outra coisa, mas sim que ele foi melhor numa prova, num programa. Foi só isso. Então o Guimê, ele tá se achando muito. O Guimê, ele tá achando que ele domina esse jogo. Ele tá achando que é o único que domina o jogo. E isso é ruim para ele. Isso vai dar muito ruim para ele. Vocês podem anotar. O Guimê vai acabar tendo o mesmo desempenho que a doutora teve lá no outro reality show. Eu já tenho um ranço do Guimê. Já tenho um ranço dele, já tenho um ranço instalado. E eu não gosto dessas pessoas que acreditam que elas são as melhores do mundo. Agora, pro jogo entre o Nicásio e a Marília, com certeza o Nicásio é o melhor para continuar. Por que eu digo que o Nicásio é melhor? Porque ele deixa o Guimê desestabilizado. Os dois já criaram uma rivalidade ali dentro. Então vai ser interessante a gente conseguir explorar essa rivalidade por um pouquinho mais de tempo antes de tirar o Nicásio de vez. Mas é o público que vai decidir por isso. Só pra gente terminar, a Bruna conversou com as meninas de noite, de madrugada ali, e ela confessou que ela já tinha observado essas atitudes do Gabriel. Ela já tinha observado a maneira como o Gabriel estava agindo com ela. Ela já estava ciente disso que estava acontecendo, mas que ela mentia para ela mesma sobre o que ela via. E ela ainda admitiu que já tinha vivido essas relações antes. Eu estava no Twitter ontem à noite e as pessoas ali estavam fazendo uma conversa. E eu entrei no meio dessa conversa e disse assim, que a Bruna, ela é muito imatura para alguém, até para alguém da idade dela. A Bruna tem 23 anos. Por que assim, muitas pessoas acharam que eu interpretei errado a situação? Não, eu quis dizer que a Bruna, ela vendeu a imagem de uma mulher experiente, uma imagem de uma mulher que já tem uma certa vivência na vida. Maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade tem a ver com vivências, maturidade tem a ver com experiências, coisas que você vai acumulando ao longo da vida. Então, quando você tem 23 anos, é claro que você não tem uma bagagem de vida enorme para carregar. Mas no caso da Bruna, ela já tem não só uma bagagem de vida, mas ela também tem uma bagagem de trabalho, personagens. Ela é atriz, ela deu vida a vários personagens. Inclusive, personagens que são muito distantes da própria personalidade dela. Então, ela já teve algumas vivências a mais que o Gabriel, por exemplo, o Mosca, não teve. Ela já teve algumas experiências de vida que ela contou lá no programa. Que ela teve um namorado que praticamente o cara quase matou ela. Que eles estavam num relacionamento abusivo, mas ela não queria aceitar isso. Então, ela já tinha essa vivência. Então, a Bruna, ela precisa de ajuda. Ela precisa aprender também a olhar para ela com mais compaixão. É isso que está faltando para ela. Ela olhar para ela com mais compaixão. Para ela parar de acreditar que os outros é que precisam estar junto dela para ela se bastar. Ela precisa entender isso. Tem uma diferença muito grande nesses termos. Então é muito interessante a gente ver como ela já tem essa percepção dela mesma. Pelo menos ela já admitiu isso, né? Outra pessoa que admitiu que tem um problema no grupo delas foi a Aline.
Nessa mesma conversa que ela tava com os meninos, a Aline falou que o grupo deles tem muito machista, muito homem machista. E quando eu vi esse papo, eu fiquei me perguntando, então por que é que vocês ainda estão nesse grupo? Por que é que vocês ainda continuam ao lado dessas pessoas? Porque vocês têm a opção de sair disso. Você tem a opção de se afastar dessas pessoas que vocês consideram machistas. Por que vocês continuam dessa maneira? Por que vocês não deram um basta nisso? Foi assim, para mim foi o cúmulo da hipocrisia. Depois o Nicásio até falou isso para ele. A Larissa, de madrugada, conversando com o Fred, eles tiveram um papo interessante por duas razões. A primeira é porque a Larissa acredita que ela poderia ter visto essa situação muito antes de ter alertado a Bruna como amiga antes. Ela poderia ter feito isso. Mas eu consegui entender que eles estavam com um certo medo do Gabriel. Eles estavam com certo medo de falar essas coisas para ele. E isso é muito, mas muito mal, tá? É muito mal. Porque se você tá numa amizade, você tem a oportunidade de ver algo errado e você não faz nada, você é cúmplice da situação. Então, a Larissa, ela tá se sentindo culpada por se sentir cúmplice dessa situação. Por outro lado, o Fred falou uma coisa interessante. O Fred já admite que o grupo vai acabar. O Fred admite que esse grupo deserto, esse grupo que eles estão vivendo nessa primeira semana, vai acabar. E vai mesmo, tá? Esse grupo aí não vai durar muito mais tempo. Eu já vinha falando aqui no canal várias e várias vezes. Esse grupo, essa formação não vai durar. Basta única e exclusivamente que as duplas acabem. Assim que elas acabarem, as configurações da casa vão mudar drasticamente. Então anotem isso aí. O Fred não quis se comprometer falando do Guimê. Ao mesmo tempo, ele deixa bastante claro quem está por trás dessa maldade toda, quem está caindo em cima disso é o Guimê. É ele que está maquinando a situação por trás. Então o Fred já percebeu que vai ser traído pelo Guimê. Então, eu acredito que essa situação vai mudar bastante essa semana. Hoje já tem o jogo da discórdia. Hoje também a gente vai ver essas situações mudarem. O Guimê, ele disse que não ia abandonar o Gabriel, mas na atividade, ao longo do dia, hoje, quem tá vendo na Globoplay, o Guimê já abandonou o Gabriel. Já deixou o Gabriel sozinho, já largou a mão dele, já disse ele, ó, te vira, que eu não vou fazer nada por você. Basicamente isso aí que ele falou pro menino. Te vira, eu vou ficar aqui na minha, você que arrumou o seu problema, você que se vire. Então, já tá complicadinho ali pro Guimê, né? Vocês estão vendo que o Guimê é um dos cérebros, um gênios do mal por trás de algumas atitudes ruins que tá rolando nessa casa. Então isso não vai dar muito certo. Hoje de tarde, o Ricardo tava também conversando com o pessoal lá, o pessoal deles, e ele falou isso aqui. O Ricardo diz que o Gabriel não é uma prioridade dele, que o Gabriel vai ter que descobrir outra maneira de fazer o jogo dele, porque a partir do momento que o jogo se tornar individual, ele tem outras prioridades. E essas prioridades são a Paula, o Fred, a Sara e outras pessoas com quem ele se conectou, mas não o Gabriel. E ele mesmo diz, o Gabriel não é uma prioridade para ele. E não é mesmo, tá? O Gabriel não é uma prioridade de ninguém. O Gabriel já disse que ia se isolar, que ia ficar sozinho.
Hoje, ele já não apareceu tanto, quem tá assistindo na Globoplay já viu, ele tá sozinho na dele, ficou caladinho na dele, tá lá, ele mesmo falou que ia se fechar um pouco, porque ele precisa se proteger e proteger outras pessoas, precisa pensar na família dele e tudo o que ele fez. Então, foi isso que aconteceu. Teve uma situação que rolou hoje de tarde, depois que eles fizeram o raio-x. Essa foi uma situação que eu achei um pouquinho deselegante ali, da Kay com relação a Bruna. Esse foi o torpedo que a Kay mandou pro Gustavo. Ela coloca aí, obrigada por me respeitar. A Bruna viu isso tudo, se desabou em lágrimas, chorou bastante. Esse não é o tipo de coisa que você diz para uma pessoa que está sofrendo por essas condições. Eu já falei para vocês aqui e vou continuar repetindo. A Bruna, ela tem a parcela de culpa numa situação dessas? Tem, mas ela não é a única culpada por isso. A Bruna, ela é vítima também da situação. A Kay, por mais rivalidade que ela tenha no jogo com a Bruna, ela podia ter sido um pouquinho, mas ter um pouquinho mais de sensibilidade, ter sido mais compreensiva com o que estava acontecendo e não debochar da situação como ela debochou com esse torpedo. E ela fez esse deboche também no vídeo dela do raio-x, então foi muito feio que essa moça fez. Eu entendo que a rivalidade das duas vai perdurar aí por várias e várias semanas. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como ela agiu não é a mais correta. Foi uma das piores maneiras. É horroroso isso que essa moça fez hoje. Ela não precisava disso. E para a gente terminar, a Paula já começa a aumentar as fissuras no quarto deserto. Pois é. Quarto deserto é o quarto vilão dessa história. A Paula, conversando com as meninas e com o Bruno Gaga, ela já disse que não quer repetir Lollipop versus Grunge do BBB 22. Ela não vai cair nessa dicotomia de um aqui ou ali, eu não posso conversar com ninguém desse lado, porque se eu fizer isso eu tô traindo um grupo. Não, ela já disse que não vai fazer isso. Ela já deixou bastante claro que ela vai fazer o jogo dela da maneira que ela quiser. E ela ainda disse, nós não somos prioridades do pessoal do deserto. Nós não somos prioridades dessas pessoas. A Paula tem essa visão de jogo, inclusive, muito melhor do que o próprio Gabriel, que se acha o jogador. Que se acha o único que joga alguma coisa ali. Então, a Paula já entendeu. Vamos meter o pé daqui, vamos arrumar um outro grupo para a gente ficar, ou vamos construir o nosso próprio grupo, a nossa própria alternativa. E se ela não fizer isso, vai dar ruim. Como deu ruim, né? A situação mesmo meio que saiu do controle dela quando ela percebeu que vai ser descartada logo pelas pessoas do quarto deserto. Gente, hoje vai ter o jogo da discórdia, então depois do jogo da discórdia a gente vai estar aqui no canal. Vou tentar fazer a live de novo, né? Eu espero que dessa vez a coisa funcione para a gente continuar comentando do que vai rolar ali. É a última oportunidade da Marília virar o jogo. Se ela vai virar ou não o jogo, a gente vai ter que esperar para ver no jogo da discórdia. Agora que a Fred e a Marília são os favoritos para irem para o quarto secreto e, obviamente, um deles vazar, é o que todas as enquetes, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, estão dizendo para a gente. Então, eu acho que acabou para Marília. Mas vamos aguardar. Eu, nesse caso, vou pedir um pouquinho de cautela para vocês. Vamos aguardar para ver como é que é. Então, a gente se vê depois do jogo da discórdia para a gente comentar essas atitudes lá. Ó, beijo para vocês. Tchau.